gênero de terror sempre foi muito popular. Essa adrenalina que a gente sente quando a gente vê algo assustador é o que faz muitas pessoas serem apaixonadas por esse tipo de conteúdo. E com o passar do tempo, os criadores de histórias de terror vêm tentando achar maneiras de trazer isso de uma forma mais íntima. É por isso que os americanos amam histórias sobre casas mal-assombradas. É sério, tem muitas histórias sobre casas mal-assombradas. E isso normalmente funciona, porque a ideia de que você não tá a salvo, nem no seu próprio lar, o lugar mais íntimo pra você, é bem perturbadora. Mas e se esse horror todo viesse de uma forma geométrica, que tá literalmente presente na nossa realidade de várias formas diferentes? E são tantas formas que a gente nem repara muito nisso, mas talvez o problema comece justamente quando você começa a reparar. Uzumaki. Uzumaki é uma das obras mais famosas do Junji Ito, também conhecido como o mestre do terror japonês. Ele é pros japoneses tipo o que o Stephen King é pros americanos e o que as lendas urbanas do Gugu eram pra gente. A história de Uzumaki vai se iniciar ali na pequena cidade fictícia de Kurozusho com o nosso casal de protagonistas, a Kirie e o namorado dela, o Shuichi. E eles começam ali conversando sobre como aquela cidade tem um padrão esquisito de espirais. Tipo, a forma que a água corre, a forma que o vento se forma, é tudo em uma forma meio que de espiral, de redemoinho. Mas a coisa começa a ficar realmente preocupante quando o pai do Shuichi começa a desenvolver uma obsessão por espirais. Vai de olhar a casca de caracóis na rua, até fazer redemoinhos na banheira antes de tomar banho, até largar o próprio emprego e se isolar de todos à sua volta, até ficar trancado em um quarto admirando as várias coisas em formato de espiral que ele colecionou. Até que um dia ele mesmo converte o próprio corpo em uma espiral. E a partir daí, essa história vai ser dividida em vários contos, mostrando situações diferentes e bizarras envolvendo espirais. E essa é de longe a melhor coisa sobre Uzumaki. Como o Junji Ito consegue criar esse desespero crescente dentro de coisas que são cotidianas, coisas que são tipo normais no dia a dia. E como isso vai acabar envolvendo as formas de espirais de uma maneira super diferente, que a gente vai acabar percebendo como tem várias espirais no mundo e que a gente realmente tipo nunca parou pra prestar muita atenção nisso. E o problema tá justamente quando a gente começa a prestar atenção nisso, porque é aí que a história começa a ficar bem grotesca. Um exemplo de história que eu particularmente achei bem grotesca mesmo é a história do capítulo 8, que é intitulado O Caracol. Aqui a Kiri vai contar sobre um colega de classe que ela tinha, que o cara, ele era, tipo, muito lerdo. Sabe aquele amigo lerdo que você tem que marcar o rolê com ele, tipo, meia hora antes pra ele poder chegar na hora? E aí teve uma época que ele começou a aparecer nas aulas só quando chovia. Então ele sempre tava meio molhado, meio gosmento, era meio bizarro. Aí um dia, uns outros garotos da escola resolveram implicar com ele e tiraram a roupa dele. E é aí que a gente consegue ver uma forma de espiral nas costas desse menino. O negócio é que essa forma em espiral, que antes era meio que só uma mancha, começa a crescer e virar um calombo gigante nas costas dele. E conforme isso vai acontecendo, o garoto vai ficando cada vez mais lento, ele vai se mexendo de uma forma cada vez mais devagar. Daí ele vai parando de andar, porque ele vai ficando meio corcunda, então chega um momento que ele começa a literalmente rastejar pra dentro da sala de aula. Até que um dia ele literalmente vira um caracol. E é grotesco o desenvolvimento da ilustração. A arte do Junji Ito tem esse negócio de ficar super pesada aos poucos. Tipo, normalmente no começo das histórias a gente vê uma arte mais limpa, sem muitas rachuras, e tipo, poucos detalhes. Mas conforme a coisa vai se intensificando, o nível de detalhamento vai aumentando bastante. Parece que quanto mais grotesco é o negócio, mais detalhado ele fica. Mas assim, essa história do caracol é só uma das várias bizarrices que tá aqui presente em Uzumaki. Na minha opinião, a pior é a do Hospital das Grávidas, do capítulo 10, que eu não vou falar o que acontece, se você quiser saber, você vai ter que ler Uzumaki. O negócio é que assim, não importa o quão grotesco foi o último capítulo que você leu, você vai querer ler o próximo. E daí você acaba meio que preso nessa espiral que é essa história, que continua te arrastando pro centro. Você sempre quer chegar mais a fundo nessa história pra entender o que tá acontecendo. E é isso que eu acredito que meio que acontece com os personagens também. Porque, tipo, desde o começo da história, a Kiri e o Shuichi já sabem que essa cidade tá toda lascada, entendeu? Tem algo bizarro na cidade e eles já sabem desde o começo. Então, por que eles simplesmente não vão embora da cidade? Por que eles não conseguem ir embora da cidade enquanto ainda
ainda dá tempo, porque chega um ponto da história em que é literalmente impossível sair da cidade. Mas pra mim é muito simples, eles não foram embora desde o começo porque eles já estavam presos nessa espiral grotesca de desespero e nem eles tinham percebido ainda. Uzumaki é uma obra bem intrigante, mas também é muito grotesca e obscura. O fato de a história ser dividida em pequenos contos torna ela mais fácil de acompanhar, porque te dá pequenas pausas e um tempo maior pra você assimilar o que acabou de acontecer ali, e também pra você interpretar do seu próprio jeito o que você acabou de ver e qual mensagem você vai tirar disso. Mas aí, você tem interesse em saber mais sobre outras obras do Junji Ito? Tem Tomi também, que é muito famoso e muito legal. Tem o Gyo, que é a obra dos peixes gigantes com pernas. Comenta aí e comenta também qual das histórias de Uzumaki foi a pior pra você. Eu tô curiosa pra saber. Por favor, deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever no canal pra gente se ver nos próximos vídeos. Valeu, falou. E tomem muito cuidado com as espirais.